Live aleatória aqui, pessoal. Deixa eu digitar aqui. Como é que muda o texto? De disco lombar. E aí, galera, vamos entrando aí. Não avisei que ia ter live, decidi fazer uma live aqui agora. Deixa eu só tentar fixar. Esperar ver se vai entrar alguma galera aí. E vou falar de um caso clínico, pessoal. Boa noite aí, bloco vai quem quer. Boa noite aí, Rita Cássia. Boa noite, Anthony. Boa noite, Verônica. Ó, essa live aqui decidi fazer agora, tá? Vou compartilhar com vocês um caso clínico de um paciente que está evoluindo super bem. Caso clínico de hérnia de disco lombar. Vamos ver se vai entrar um pouquinho de gente aí. Se não entrar, nós vamos deixar salva a live, galera. Tem gente entrando aí. Consegui fixar aqui. Deixa eu ver. Carnaval acabou. Quem ainda tá no carnaval aí? Tem gente entrando aí. Ó, vou começar aqui, vai ser uma live rápida de um caso clínico. Decidi fazer agora. E é um caso bem interessante. Um paciente. Vou começar aqui, é o seguinte. É um caso de um paciente com hérnia de disco verdadeira, ou seja, o paciente tem hérnia de disco no exame de imagem. E além disso, ele tem sintomas de hérnia de disco. Ele tinha principalmente fraqueza na perna. E também, além de ter hérnia de disco na lombar, ele desenvolveu também hérnia de disco cervical no pescoço. E o que acontece com esse caso, pessoal? O paciente tem durar mais de 20 anos, tinha durar mais de 20 anos. E olha que louco. O paciente estava indo no hospital toda semana tomar injeção. Ele entrava em crise de coluna e ficava torto. E aí, o que acontece? Isso já vinha acontecendo há muito tempo. O paciente entrava em crise e ficava torto. Mas o principal é que ele estava perdendo força na perna, que é uma característica importante na hérnia de disco lombar. O paciente estava tendo perda de força, tinha sensação de formigamento e dormência. Só que era um caso crônico, ou seja, já tinha passado de 3 meses a dor dele. E aí, pessoal, esse paciente toda semana estava tomando injeção. O paciente vivia à base de remédio. A família estava desesperada. Por quê? Porque ele não tinha encontrado solução para o caso dele. Era paciente que tinha indicação cirúrgica. E hoje ele está em tratamento comigo. A gente está na média mais ou menos hoje. Deve fazer 2 meses, alguma coisa que a gente está tratando o paciente. E o paciente trabalha na roça, serviço mais pesado. Inclusive estava com impossibilidade de trabalhar. E olha para vocês verem que louco. A força desse paciente que ele havia perdido, com o tratamento especializado que a gente está fazendo nele, já recuperou. A força do paciente está 100%. E o mais interessante é que sempre quando ele entrava em crise, ele ficava torto. E além disso, tomava bastante injeção. E já faz mais de mês que esse paciente não está tomando injeção por causa de dor. Isso é uma melhora muito grande. Mais de 20 anos de dor, o paciente está sem dor.
já está trabalhando com mais facilidade. E o mais importante, que é o que a gente faz com que o paciente saia de uma cirurgia, é o déficit neurológico. A força dele já está recuperada. Então o paciente teve essa melhora, e aí o que a gente fez? A gente afastou esse paciente para uma vez por semana. A gente está fazendo trabalho uma vez por semana, e agora o próximo encontro vai ser de 15 dias, já vai ter 15 dias que eu atendi ele, pela melhora que ele teve, e a família está super feliz. Porque o paciente tinha passado em médico, fisioterapeuta, ortopedista, injeção e nada tinha resolvido. Então, às vezes, você está naquela desesperança de achar que você já fez de tudo, acha que seu caso é até cirúrgico, mas pode ser que não seja. E isso é uma das coisas que acontece com a maioria das pessoas. Então, como esse paciente, com um tratamento específico, ele teve uma melhora muito grande. E olha para vocês, o paciente tinha vez que ele, na hora que ele tomava banho, devido à perda de força que ele teve, ele caía no banheiro, ele desequilibrava. Ele estava tendo uma alteração de equilíbrio muito importante. E com o tratamento agora, ele não está caindo mais, que é uma outra melhora importante também, que a gente está observando. Já tem tempo que o equilíbrio dele melhorou. E pessoal, o mais impressionante, esse paciente já está correndo. Top, né? E a gente vai pensando assim, o quanto de pessoas que acabam entrando numa cirurgia sem precisar, que a família às vezes está desesperada, acha que fez de tudo, mas não, igual esse paciente aí que eu estou relatando para vocês, o paciente estava tendo perda de força, ele caía no banheiro. Você já imaginou o paciente novo cair e desequilibrar porque estava perdendo força na perna? E isso é uma característica importante de paciente com hérnia de disco. Então, se você está passando por essa situação, primeiro o que você tem que fazer? Tá com dor. Além da dor, você já está tendo perda de força, é a hora exata de você procurar um fisioterapeuta. Por quê? Porque se você procura um fisioterapeuta, há maiores possibilidades de você evitar um exame de imagem, há maiores possibilidades de você não precisar de uma cirurgia, e há também maior probabilidade de você não precisar de remédio. E aí já tem estudo que mostra, pessoal, o que acontece? Quando o paciente tem dor, está em crise, ele faz o caminho, ou ele vai no médico, geralmente quando ele procura um caminho, ou ele vai no médico ou no fisioterapeuta. E já tem estudo que mostra o seguinte: quando o paciente vai no fisioterapeuta primeiro, fisioterapeuta que saiba tratar a dor, ele diminui os gastos e melhora mais rápido. Então esse é o caminho. Se você está em crise, está com dor e está perdendo força, o ideal é o fisioterapeuta primeiro. E aí, se caso a gente observa, o paciente está tendo aqui uma evolução não tão rápida, aí a gente também indica de procurar um médico específico também, que aí com a medicação ele tende a melhorar mais rápido. Mas aí há uma etapa, tá, pessoal? E aí às vezes tem paciente que fica rodando no sistema, fazendo injeção, bloqueio, e aí vai ficando com mais dor. E quanto mais esse paciente vai ficando com a dor, igual o paciente com anos de dor crônica, maior é a chance dele falhar em tratamento. Então, quanto antes você tem um problema, procurar ajuda mais rápido, mais fácil de você recuperar. Entendeu? Então, isso é bastante importante para vocês estarem atentos. Para não cair no sistema de ficar rodando aí, fazendo exame de imagem, passando por vários profissionais e ainda assim continuar com dor. E um outro caso também, pessoal, de paciente, aí é uma paciente que eu avaliei com dor crônica também, mas é uma paciente que operou os 2 joelhos. E um caso interessante dessa paciente, ela operou os 2 meniscos e a paciente ficou pior depois da cirurgia. Você imagina, você tá com dor, cai numa cirurgia e ainda fica pior. Essa paciente aí, ela tá precisando de bengala para andar. É uma paciente jovem. Agora imagina você, cai de forma equivocada numa cirurgia e acaba ficando pior. Isso está ficando cada vez mais comum, porque as pessoas infelizmente não recebem um tratamento específico.
E aí, além de cair numa cirurgia, de correr o risco de não melhorar, você corre risco de piorar, se o seu caso não for cirúrgico. E essa paciente relatou para mim que ela ficou bastante angustiada, porque ela operou os dois joelhos de menisco e teve uma piora bem grande. Então imagina aí você na faixa de 50, 60 anos, já está na faixa moderada de idade, né? Na fase adulta. E aí o que acontece? Você acha que é a idade, é a idade, mas na verdade não é a idade. Tem várias pessoas que têm essa idade e não tem problema, não tem dor. Então, cuidado com cirurgia, cuidado para não ter piora do quadro. Ó, falei aqui de um caso de hérnia de disco, falei aqui de forma bem rápida desse paciente que operou e piorou. Tem alguém aí querendo tirar alguma dúvida sobre fisioterapia geral, dor crônica? Fiz uma live surpresa aqui. Tinha muito tempo que eu não entrava em live. Foi bom que eu já vou soltar um vídeo hoje também. E se não tiver nenhuma pergunta aqui, a gente vai encerrar. E eu vou deixar salva essa live também, para quem quiser ver o começo aí, que teve informações importantes. Então eu vou encerrar a live aqui, pessoal. Mais para frente eu vou programar para a gente estar fazendo mais live com temas específicos de forma mais densa e aprofundada. Então tenha um bom feriado aí, uma ótima quarta-feira e bora para cima.